Meus amados, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Eu estava ali pensando, Claudemir falando a mensagem do benfeitor, e me lembrei que a minha sogra disse um dia: meu filho, com a boca do povo ninguém pode. Eu digo, é verdade. Ela era uma sapiência, sem sombra de dúvida. Meus queridos, de que tratamos, de que viemos honrados mais uma vez a nossa querida Sociedade Espírita Francisco de Assis, onde temos uma imensidade de corações junto ao nosso coração, né? Fazia tempo que a gente não podia ajustar a agenda, agora conseguimos. Na realidade, hoje estou devolvendo a visita que o Claudemir fez agora há pouco na nossa sociedade e deixou, como sempre, luzes pelo caminho que ele tem andado. Isso nos honrou muito e nós estamos devolvendo, esperando, obviamente, que a misericórdia divina, como sempre, nos ampare, nos inspire, para que nós possamos levar uma mensagem de alento, de estímulo, porque fundamental para todos nós, meus queridos, esses que tivemos a coragem de adentrar a uma casa espírita, é sairmos daqui mais confortados, mais elucidados, mais estimulados para vencermos os óbvios desafios, as lutas que a vida se nos oferece, para que a gente cresça, porque senão realmente a própria existência não faria sentido, né? O que é que estamos tratando na realidade a respeito da dor, né? Com o tempo a gente vai se encaixando dentro da proposta crística: ouvidos de ouvir, olhos de ver. Lembramos muito bem que o nosso Evangelho nos traz uma citação muito profunda a respeito destas questões de relacionamento humano. Diz que a virtude da nossa geração, e isso desde 1864 está no Evangelho, né, é a nossa atividade intelectual. Nós estamos chegando em Marte, mas ainda não sabemos quem somos. E o benfeitor complementa dizendo que o vício da nossa geração é a indiferença moral. Isso me abala muito, né, pensando nessas coisas. Diz: Deus queira que eu já tenha olhos de ver, ouvido de ouvir, que eu possa realmente ver a dificuldade do outro e ter condições de apoiá-lo, de levantá-lo, de estimulá-lo para que a coisa ande mais depressa. Então vamos tratar desses assuntos hoje, né? Espero que até meia-noite a gente conclua, obviamente. É um estudo que nos traz uma reflexão muito profunda, porque foi baseado exatamente em uma música do cancioneiro popular. Escutando a música, me deu a ideia de trabalhar nessa temática. Fomos chancelados pelo benfeitor no Evangelho no Lar em Casa, disse: vai em frente que nós vamos apoiar. É isso mesmo que tem que ser feito. E a gente montou a estrutura e ela me parece que nos traz um alento muito interessante. É um verso da música que diz: se for para tirar de alguém, que seja a sua dor. Depois nós vamos, inclusive, trazer a música e explicar alguma coisa sobre ela. Mas o que a gente quer trabalhar, meus queridos, se valerá mesmo a pena nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes. Porque Jesus diz, inclusive enfatiza, né, já profetizando, de que de tanto imperar a ingratidão, a caridade iria esfriar. Jesus fala disso, né? Mas será, meu Deus do céu, né, que eu vou deixar de fazer porque eu dou um abraço e recebo um punhal nas costas? O problema já não é mais meu, nós estamos sabendo disso. Faço ou não faço? É uma questão de livre-arbítrio que as criaturas têm, né? Então nós precisamos pensar nisso. Trouxemos uma figurinha aqui meio tristinha, mas queremos depois alegrá-la um pouquinho mais, né? Vamos ver então. Primeira coisa que nos surgiu foram as inspirações crísticas, mergulhando no Evangelho, nas obras subsidiárias da doutrina espírita. Achamos algumas coisas interessantes já tratando desse assunto, né? E a primeira dela é essa. O Adolfo, bispo de Argel, está lá no Evangelho, né? No capítulo 13, muito importante. E o Adolfo diz assim para nós: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Imaginemos. Eu digo: meu Deus, mas isso aqui é fantástico, né? Colherei neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Já que a divindade, a força criadora, é soberanamente boa e justa ao mesmo tempo,
né? Mas devo fazer para guardar a recompensa, ir para o reino dos céus? Ou devo fazer por gratidão e dever? É uma questão que nós vamos ver, né? Mas tem mais. Livro Renúncia, trabalhamos agora neste carnaval passado, né? A gente trabalhou, aprofundou na obra. Nós tiramos um pequeno recorte de Madalena, uma das personagens do livro, que é a mãe de Alcione, aquele espírito iluminado que mergulha aqui numa tarefa de chocar outros espíritos para que despertem também, né? Diz a Madalena: Jesus não nos deu a felicidade somente para satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outro ser. Isso está na obra de André Luiz, que a gente tira de lá, que a divindade, a força criadora, atende todas as suas criaturas através das suas próprias criaturas, né? É assim que funciona. Bem, premissas que nos iluminam há 160 anos. Agora, dia 18, 160 anos, materializado na terra, o Consolador prometido por Jesus, que iria nos fazer recordar tudo o que ele tinha nos dito, né? Sabendo das coisas, como é que ia funcionar, e iria acrescentar algumas coisinhas a mais, principalmente a segunda palavra do alfabeto divino: reencarnação. Porque sem a pluralidade das existências físicas, asseguro-vos, não há justiça divina. Não tem sentido, né? Aí a coisa começa a mudar de figura. A primeira dessas premissas é o seguinte: nós podemos alegar, mas eu mergulho no fluido denso e esqueço daquilo que me comprometi. Então, o codificador, né, um espírito arguto, muito além do seu tempo, faz umas proposições que às vezes eu noto que as perguntas são muito mais profundas do que as respostas, mas só poderia ser assim mesmo, né? Passando deste planeta, nós estamos agora no número 2 ainda, estamos em transição aí, né, para o mundo de regeneração, que vai demorar um pouquinho, né? Porque as pessoas pensam que isso acontece em passo de mágica. Vai acontecendo na medida que os espíritos vão se modificando, senão não faz sentido, né? Então, o número 2, um planeta de expiações e provas. Passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Vejam, quem é que ia bolar uma pergunta dessa, né? Só um grande, realmente, filósofo profundo. E os guias da humanidade nos dizem: sem dúvida, a inteligência não se perde. Então, quanto mais inteligente eu for, mais eu sei distinguir o bem do mal. Pelo menos essa é a proposição. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar, certo? Particularmente. Mas ele não perde. Então, daqui para outro mundo. Mas o codificador vai mais além, faz outra questão. Só para nós ter uma introdução, para depois entrar no tema propriamente dito. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Veja que ele fez daqui para lá, como de lá para cá, né? O codificador, ele não deixava aresta, não deixava saída para a gente. E eles dizem, sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Virtude adquirida, conquistada, o que vai faltar para ele na existência futura é ser provado. Então eu desenvolvo a virtude agora, como aconteceu conosco, né? Por que será que a disciplina taísta, que é 31 anos na força castrense, sem dúvida na existência futura eu deverei comprovar se a virtude já está em mim? Vamos bolar uma estrutura para que eu possa ser provado se já sou um espírito disciplinado desde que cheguei aqui, né? Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro, posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Eu me lembro que na evangelização para os pequenos, tem lá uma liçãozinha que diz assim: Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Vejam só que coisa, né? Que diferença. O Herodes era o rei, olha a diferença de postura, né? Então, varia muito realmente. Bem, e aí, seguindo em diante, na nota da questão 805, agora fala o nosso querido codificador, dizendo assim: assim, as diversidades das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação,
mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Então não tem privilégio, todos são dotados das mesmas possibilidades, mas só poderia ser assim. Um Deus soberanamente bom e justo não poderia ser diferente. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato. Para quê? Para que os mais adiantados, não é para pisar no pescoço do outro, não é para utilizar, escravizar, os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Eu tenho faculdades que o Claudemir não tem e vice-versa. Nós precisamos conviver, nós precisamos trocar. É dessa maneira que a gente vai evoluindo. O ser humano é eminentemente gregário. Ele tem que viver em sociedade. Aliás, é uma lei de sociedade. Temos que conviver em sociedade. E aí a gente pega uma coisinha bem particular, mas bem direto ao assunto, ao ponto, Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Olha só, eu estou justificando, eu estou vendo e estou tentando tirar o corpo fora. E a lei divina diz que quando eu vejo, eu tenho condições de auxiliar. Dizei antes, vejamos que meio Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Será que a gente pensa assim? Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Dá trabalho? Vou me envolver? Não vou me envolver? Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, olhem só, ou como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Olha só, a criatura sensata, quando começa a pensar, se coloca no lugar do outro, E aí o benfeitor encerra. Bernardino, esse espírito protetor, que está lá também no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 27. Resumindo, diz o benfeitor, todos estamos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, devemos nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. É uma lei, não tem como fugir disso, E aí, me lembro que no Evangelho consta uma passagem que Jesus fala: até o copo d'água que nós oferecemos é considerado como um ato benemérito, O nosso querido Nietzsche, olha o que ele diz para nós: nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e aquilo que idealizamos ser. Ele está dizendo uma verdade dentro do contexto berço-túmulo. Ele era ateu, materialista, Mas agora ele já mudou de ponto de vista. Tenho certeza que ele já mudou de ponto de vista. Tenho certeza absoluta. Mas ele estava falando isso. E o que nós idealizamos ser, nós vamos ser mesmo. É verdade. Porque ele estava jogando as fichas tudo de uma existência só. E agora nós estamos sabendo que a coisa é bem diferente. São apenas recortes para que a gente possa chegar aonde nos interessa. Vejam, meus queridos, para onde se volte o ser humano, sempre defrontará desafios que fazem parte do processo evolutivo. Não tem. Está no contexto. Não tem como fugir disso. A luta, olhem que coisa, é, portanto, o clima de segurança para o encontro com a plenitude. Não é a gente se jogar nas cordas. É a luta que vai fazer com que a gente cresça. Diferente. Dias há, porém, que se fazem mais difíceis de ser enfrentados do que os outros. Sabemos disso. A gente sabe disso. Tem-se a impressão de que todas as questões perturbadoras juntaram-se para impedir que se repouse do cansaço ou que se experimente a harmonia. E o que a gente faz? Desiste. Quando menos se espera, surgem problemas não imaginados, criando situações embaraçosas e perturbadoras. Possivelmente eu estou focado na direção equivocada. E o meu inconsciente vai me propor uma outra coisa. O meu porão que está cheio, coisas que eu me comprometi a fazer aqui e não estou fazendo. Possivelmente.
Por mais que haja empenho para a sua solução, mais complicado se apresenta, dando lugar ao desânimo e à revolta, a depender do estado emocional de cada um, que isso que o Claudemir estava falando aqui. Nessas ocasiões, quase sempre o desespero se assenhoreia das energias e o destrambelho psicológico toma conta da conduta. Aqui nós estamos falando com as palavras da benfeitora Joana de Ângeles. Muito importante a gente prestar atenção como é que ela fecha essa estrutura toda. Noutras circunstâncias, experimenta-se um estado de solidão que aturde. Como se todos os amigos estivessem distanciados, se houvesse sofrido estranha transformação que assusta. Há solidão e solidão. Há dois tipos aí, né? Há ocasiões em que a segurança econômica oscila, nós estamos passando a muita gente por isso agora, a afetividade escasseia-se e tem-se a impressão de total indiferença do céu às necessidades urgentes da terra. Esses dias eu vi um companheiro dizer, pô, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Digo, nós temos que dar uma olhada nesse negócio aí, possivelmente um recadinho para você mudar de rumo aí na sua vida, né? Todos esses e outros mais fenômenos naturais do educandário terrestre, olha só, isso aqui é um educandário, é uma escola, né? Convidando ao desenvolvimento das faculdades intelecto-morais, construindo o autoaprimoramento. Estou sendo convidado a isso, porque a existência está passando, os senhores estão olhando para alguém que está mais para lá do que para cá. O Claudemir é jovem, mas eu já estou indo, né? Não faz muito tempo tivemos um pequeno piripaque no coração. Perdemos a consciência, depois nos recuperamos, não houve sequela. Mas eu perguntei ao benfeitor, mas nem começamos? Ele falou, vou te dar uma dica. Enquanto tu fores útil, tu fica. Eu dormia 4 horas, agora nem estou dormindo. Estou ficando esperto, né? Então, quando fores visitado por qualquer uma dessas ocorrências inevitáveis, isso aqui é um termo grafado, não te deixe surpreender, nem te permita ser arrastado pelo desânimo ou pela perda da fé, porquanto será percorrendo esses caminhos que disporá de resistência e lucidez para as equacionar uma a uma. Teremos que enfrentar. Não adianta. Claudemir me contou a história do cara que cortava a cruz lá. Quando ele foi passar lá, não conseguiu. A cruz dele não dava para passar, né? Então o negócio é aguentar mesmo, né? Não adianta. Quem quiser vir pós mim, lembra da passagem do Evangelho? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus não impõe nada. Ele diz quem quiser vir, né? Quem quiser vir. Mas temos o óbvio para enfrentar pela frente. Além disso, invariavelmente as pessoas pensam, olha que coisa, que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso para a solução da dificuldade iluminativa da existência física. Meu Deus, só pedimos para resolver o problema, pedimos, mas a gente entende, como disse o Claudemir, nós temos que compreender isso, cada um está na sua faixa evolutiva, não adianta querer lançar anátema às criaturas, perdendo tempo, é isso que acontece. Mas não tem a resposta que nós já temos. Trata-se de um equívoco, porquanto a sua é a função equilibradora diante das questões que perturbam a mente e abalam o sentimento. É isso que a casa espírita faz para aquele que chega. Explica-lhe o que está acontecendo dentro de uma compreensão do indivíduo. A fé, nesse caso, é uma âncora de segurança do navio existencial, mantendo-o no porto seguro. Aí a gente não se abala, porque a explicação é racional, é compreensível, né? Indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa, nós estamos falando qualquer doutrina religiosa, conscientize de que a sua deve ser uma fé raciocinada, na qual não existem lugares para magias e superstições, fantasias ou fenômenos sobrenaturais, milagres de ocasião e de preferência divina. A gente acreditou muito tempo em boitatá, mula sem cabeça, saci pererê, corpo que tem uma alma que precisa ser salvo. Essas coisas, já não dá mais. Nesses tempos não dá mais, né? Se nós não tivéssemos, meus irmãos, digo mais, o Consolador, nós seríamos ateus. Pelo nível intelectual que nós temos, nós não nos encaixamos. Aliás, o Evangelho já nos chama de exótico, não é isso?
Tem lá, exótico. Meio estranho, né? Meu Deus, mas tu não reage, tu não vai bater nele. Por quê? Né? Ele falou um monte de coisa, problema dele. Eu já não esquento mais a cabeça com isso, né? Além do mais, o papel fundamental que desempenha é esclarecer o crente, aquele que crê, a respeito de como comportar-se na situação de testemunho ou naturais de dor, encontrando diretrizes válidas para prosseguir na trilha do bem, com os olhos, porém, no foco maior. Qual é o nosso foco? Nós vamos seguir em frente, meus queridos. Hoje ainda tivemos um exemplo muito interessante. Minha titia, que está já partindo com 80 e poucos anos, né? Há poucos dias atrás foi o tio para o mundo espiritual, e ela agora está proibindo das netas dela de ir orar para o tio acender vela lá no túmulo, porque o Paulo aqui disse para ela que ele não está mais lá. Digo, graças a Deus. Agora não precisa. Tia, nós podemos orar para o tio daqui mesmo, onde nós estivermos. Não precisa ir lá, ele não está lá. Lá são os despojos físicos dele, entendeu? O tio está rindo no mundo espiritual. Ele me disse, por que eu não vim antes? Estava sofrendo aqui, e a gente segurando a criatura aqui, né? Não pode, não pode. A certeza de que a vida permanece após o decesso orgânico, pelo fenômeno biológico da morte física, oferece o quê? A convicção e paz nas borrascas que são vencidas com ânimo e compreensão lúcida. O espírita, ele não pode mais acreditar. O espírita é um ser convicto, absolutamente convicto, certeza absoluta. Então, demonstrando que sempre encontramos o melhor caminho quando paramos a reflexionar em torno da existência e elegemos a conduta cristã conforme exarada no Evangelho do Cristo, né? Aí sim, guia e modelo das nossas vidas, ponto. Guia para deixar ser seguido e modelo para copiá-lo, sem sombra de dúvida, né? A partir disso, então, meus irmãos, sempre deveremos objetivar, reacender a esperança naqueles que se encontram em dificuldade. Alegria naqueles outros que a perderam. Paciência aos que se engalfinham no desespero e deixam-se sucumbir pelos golpes do denominado destino. Claro que eu vou ter que, com a minha postura, com a minha conduta, exemplificar. Não adianta dizer para a criatura se eu não faço. Aí é o que mais Jesus combatia entre nós, que era a hipocrisia, de aparentar uma coisa, né, e fazer outra. Também deveremos ter como essencial recordar as sublimes lições de Jesus, que o tempo esborrou, que foram alteradas, que se perderam na memória e devem ser revividas com frequência. A razão do Consolador está aqui conosco, a fim de que a verdadeira união mental se faça com Ele, que é o exemplo máximo do amor que Deus nos ofereceu a todos, para servir-nos de guia sempre. Com Jesus não tem erro. As lições do Cristo não tem erro, a gente vai acertar sem dúvida. Em qualquer situação, portanto, por mais angustiosa se te apresente, olha o que diz a benfeitora: ora e confia, não jogando a toalha. A expressão dela é interessante, né? Como se costuma vulgarmente dizer, significando a perda e o abandono da luta. É na luta, diz ela, que o espírito se fortalece, enrijece, né? Realmente fica forte, porquanto é imperioso libertar-se das fortes construções passadas, referente aos períodos do seu primarismo evolutivo. E a obra está aqui, meu querido, a nossa sociedade tem. Ela publicou no final do ano passado, a partir de maio que ela publicou, Seja Feliz Hoje. É possível. Tanto quanto o planeta pode nos oferecer. Claro que a felicidade plena está mais distante, mas nós já podemos ter momentos de felicidade aqui. E quando a gente já sabe dessas coisas, já iniciamos a nossa felicidade. É quando Jesus diz a Dimas: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Imaginemos um cara pregado numa cruz, desencarna, onde é que ele está a partir dali? Já iniciou, está no paraíso, sem sombra de dúvida. Era isso que Jesus... Não era na esfera crística que ele ia estar, né? Mas o cara saindo dali, acabava o sofrimento, o cara já entra com um pé no paraíso.
Bem, nós temos alguma coisinha, um recortezinho para caracterizar essa estrutura que é o homem de bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. É essa criatura que enxerga a dificuldade do outro, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, observou a situação, se tu viste a situação, não deixa passar em branco, porque depois a consciência nos cobra isso, né? E além disso, nós vemos isso aqui também. O codificador diz para nós, em essência, o resultado do que fazemos nos espera mais adiante. De duas maneiras: advogado de defesa ou promotor de acusação. Nós é que temos que decidir, fazer ou não fazer, né? Aqui está então, vamos passar agora, a música que deu origem a exposição. Se for pra fazer a guerra, que seja de travesseiro. Se for pra ter solidão, que seja no chuveiro. Se for pra perder, que seja o medo. Se for pra mentir, que seja a idade. Se for pra matar, que seja a saudade. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra chorar um dia, que seja de alegria. Se for pra cair, que seja cair na folia. Se for pra bater, que seja um bolo. Se for pra roubar, que seja um beijo. Se for pra matar, que seja de desejo. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Eu estou trazendo aqui para mostrar, até mostrei para o Claudemir agora, foi lançado recentemente, Vencendo a Dor da Morte, Célia Diniz. Vamos ver se o pessoal descobre com essas 3 frases de que estamos falando. Chico disse: não fique preocupado, minha filha, seu filhinho saiu dormindo em braços tão maternais quanto aos seus. Obviamente estamos tratando de mães que filhos partem antes para a dimensão espiritual. Dos 3 filhos dela, 2 partiram para o mundo espiritual.
Chico pergunta, agora o pessoal vai lembrar, você perdoou a babá? Deveria tê-la agradecido porque foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Lembraram? Teve aqui esse filme? Chegou o filme aqui. Nós estamos falando das mães de Chico. Lembra? Chegou esse filme aqui ou não? Pois é. Aqui está, Célia Diniz. Ela escreve realmente. Ela conviveu com Chico desde a infância, na Fazenda Modelo. Algo sublime. Uma obra-prima que a SEAC nos ofereceu este mês no Clube do Livro. Não tem dinheiro que pague. Realmente, não tem. E ela encerra dizendo o seguinte: para suportar uma dor que nunca se sentiu, que é a dor maior realmente, quando o filho parte e a mãe fica, não é? Não é a dor maior? É preciso abrir espaço na agenda. Então nós tiramos do livro, mas o livro é riquíssimo, tem muitas histórias realmente. Considerações finais que a benfeitora nos diz, que nos propõe o desejo de agir com responsabilidade, participando ao lado dos amigos encarnados. Ela está falando de lá para cá para nós. Veja que ela não nos abandona, né? Nós mesmos somos submetidos a 10 anos de observação para não tirar uma vírgula do texto dela. E eu prometi isso. Às vezes as pessoas não entendem por que eu coloco o texto na íntegra, mas eu prometi que ia fazer isso para que as pessoas procurem os livros dela. Porque ela me conduziu, junto com a Amélia Rodrigues, espírito, a Jesus de volta. Então, eu terei pelo resto desses séculos para vir gratidão e dever por esses espíritos. Me conduziram de volta para o trilho, estava perdido, né? Então ela diz, participando ao lado dos amigos encarnados, que somos nós, da inevitável luta que todos travamos, seja aqui, seja no mundo espiritual, pela conquista da plenitude espiritual. Diz ela para nós: quão feliz é aquele que se faz amigo dos infortunados, dos tristes e dos desprezados. Possuindo os filões auríferos da paciência, da bondade e da esperança, oferece-lhe as melhores gemas com que tem diminuído as dores, encontrando reconforto e amparo, diretriz e segurança, para prosseguirem na escalada do monte da sublimação. Se eles não têm vínculo comigo, essas criaturas que eu estou fazendo com que se promovam, é porque eu estou devendo para a vida. Alguém já evoluiu e me perdoou, mas eu ainda estou com um problema na consciência. E a misericórdia divina me recambia essas criaturas. Eu vejo e eu tenho que apoiar. Faz parte desse contexto. A gente está entendendo agora o mecanismo da lei, né? Coração aberto à fraternidade, esse amigo enseja entendimento e propicia paz. Em sua volta gera estímulo que levam a alegria de viver, diminuindo penas e consolidando as forças do bem naqueles que se encontram em deperecimento. Suas atitudes calmas, a voz branda, sua visão otimista a respeito da vida e seu comportamento sadio, exemplo, atraem aqueles que carpem aflições e coletam dores entre incertezas e desesperos. Não quer dizer que nós já estamos encaixados aqui, enquadrados totalmente. Nós estamos tentando, estamos lutando para chegar aqui. Nós vamos ter que chegar aqui, né? Continua a benfeitora. Chegam necessitados e afastam-se felizes. Pedem migalhas de entendimento e recebem tesouros de afeição. Buscam um amigo e encontram um irmão. Já não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque tudo que bebi do Pai revelei a vocês. Então, servo, amigos, irmãos, olha a categoria que nós deveremos chegar. Suas vidas se renovam e os seus problemas se resolvem. Logo depois, apresentam-se reconhecidos por um momento, mas de imediato esses beneficiados se vão. Nem podem ficar, tem algo a fazer que os chama à frente, devem, portanto, seguir. A ascensão é contínua e é individual, né? Mas se a gente puder apoiar, por que não? Como a gente quer que nos apoiem também. Não te entristeças porque te esqueceram, mesmo que pareçam ingratos, o bem que lhe fizeste permanece neles.
e eles terão que multiplicar para compartilhá-la para frente depois. São hoje o resultado daquele momento crucial que te buscaram. Bendita é essa casa espírita quando alguém entra e consegue ter o conforto. Só a psicosfera dela já é tudo diferente da lá de fora. Rejubila-te com isso e prossegue na tua faina de irmão dos sofredores. Não faltam amigos à mesa farta do sorriso e das frivolidades. São os enganadores que se encontram enganados. Banqueteiam-se distraídos e fazem coro de exaltação a coisa nenhuma. Alguns que parecem acordados estão adormecidos em espírito. Acordado todos estamos, levantando todo dia de manhã. Despertar para a realidade espiritual é outra coisa. Mas despertarão oportunamente, qual sucedeu contigo. Todos, porque todos somos filhos do mesmo Pai, da mesma bondade, sem sombra de dúvida. A tua tarefa é outra. Achei isso aqui extraordinário. Aquela para a qual escasseiam companhias e rareia quem se lhe dedique com alegria à abnegação. Para fazê-lo, todavia, é necessário estar consciente dos valores da vida e das altas finalidades da sua existência na Terra. 2 mecanismos importantes. Se o fazes, está em situação vantajosa, que não te permite esperar a moeda a pagamento da gratidão deles. Faz e segue em frente. Não espera recompensa nenhuma. Faz. A alegria do amigo é a felicidade do companheiro. Coisa rara, né? Assim exulta com o que fazes e prossegue no teu ministério. Uma grande felicidade virgem quem é companheiro do solitário, qual ocorre com aquele que conduz uma lâmpada acesa em plena escuridão. Quando eu li isso aqui da benfeitora, eu me lembrei do Diógenes. O Diógenes era um filósofo cínico na Grécia. Ele andava durante o dia com uma lâmpada acesa, tentando achar um homem honesto, que até hoje não conseguiu encontrar. Que coisa, né? Muito séria. O prêmio do primeiro é a paz da consciência, quanto a recompensa do outro é a caridade que o veste. Nada mais é importante nem significativo além disso. Acharmos que os nossos títulos, as nossas glórias efêmeras aqui da terra, a essência de tudo isso é fazer, meus irmãos, todo o bem possível evitar o mal. Essa é a essência da doutrina espírita, não? Os que te buscam elegeram-te como amigo, porque sabem que os não defraudas quando de ti te acercam. Verdadeiro sacerdócio, entra num ouvido e sai no outro. Fazemos tudo o que puder para auxiliar aquela criatura, para dar-lhe condições para que siga em frente. E acabou. Quanta felicidade em ser companheiro dos infortunados, dos tristes e dos padecentes, num momento em que quase todos pedem, e tu dás. Esse é o amor que se nutre por si mesmo, do ato de dar e não de receber. Reclama e tu agradeces, encolerizam-te e tu perdoas, detestam e tu amas. Encerra a benfeitora dizendo, prossegue, pois, que a teu turno dispõe do amigo excelente. Quem é esse amigo excelente? Senão, que te vitaliza e ampara, a fim de que nunca te canse nem te extenue. Todos os dias de manhã, ao botar o pé fora da cama, a prece, o mantra que fizemos particularmente. Senhor, potencializa as forças do teu filho, que às vezes me sinto desgastado, cansado, e a coisa toca em frente. Mais um dia de luta para a gente, e a gente agradece e segue em frente. Isso a benfeitora publicou no livro Responsabilidade. São 18 pequenos livros que ela publica, da série Momento, e Responsabilidade é um deles, muito importante, publicado em 1987. Uma pequena historinha rápida para nós não nos alongarmos muito, coisa que não sabíamos na nossa ignorância imensa ainda. Estamos aqui travando um contato entre o senhor Hermínio Correia de Miranda, o maior nível intelectual que renasceu no nosso movimento, segundo Chico Xavier, e a senhora querida Ivone do Amaral Pereira. Olha o nível, olha como é que a gente propõe uma criatura realmente ir a píncaros, evoluir de uma maneira extraordinária. O auxílio em nível altíssimo. Diz o nosso querido Hermínio para ela, você me desculpe, Ivone,
Procurei respeitar a sua modéstia, mas aí está o mínimo que poderia dizer pelo muito que ficamos todos a dever-lhe, pelos escritos próprios e alheios, mas também pelo exemplo de sua vida de renúncias e dedicação à tarefa que lhe foi confiada. Escreve o maior compêndio sobre o problema da ideação suicida, que é Memórias de um Suicida, esta dama querida aqui, né? E continua Hermínio dizendo: além do mais, tenho com você um ponto mais sensível na saudade. Hei de me lembrar da funda emoção com a qual ouvi você dizer-me certa vez ao telefone que o meu recém-lançado Diálogo com a Sombra foi o primeiro livro que nós estudamos mediunicamente, junto com Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, né? O meu recém-livro lançado, Diálogo com a Sombra, era, no seu entender, o livro que Kardec não escreveu. Foi uma transformação na vida desse homem. Por quê? Lembra-se, para o escritor ainda temeroso de voos mais audaciosos, aquele foi um marco luminoso no momento mágico que a sua generosidade criou. Que momento mágico de estímulo foi esse? Nunca mais me faltaria disposição para continuar escrevendo. A partir desse livro, escreveu mais 50. E são livros de pesquisa profunda, principalmente sobre mediunidade e reencarnação desta alma querida que nos deixou, que desencarnou com 93 anos, realmente, trabalhando ali profícuo. Deus a abençoe, querida amiga e companheira de jornada evolutiva. Poderia ter abortado a carreira dele lá, no primeiro livro, e com ele, a referência que ela deu a ele publicou mais 50 depois, né? Mais um videozinho rápido para nós ver o que é o estímulo. Esse é o doutor Sérgio Lopes, lá de Porto Alegre. Estava uma criança num camarote com a sua mãe, sentada, aguardando um show de piano. No centro do palco, um piano de cauda Steinway, muito lindo. O artista ainda não havia chegado no palco. Aquela mulher estava conversando agora do camarote ao lado, já que as mulheres todas gostam muito de conversar nos intervalos, com uma amiga sua. E o seu filho pequenininho, que estava sentado ao lado dela, como qualquer criança que não consegue ficar ao lado da mãe, se levantou e começou a passear pelos camarotes. A mãe não viu, estava distraída na conversa, a criança começou a andar pelos camarotes. Quando ela se deparou numa porta, e naquela porta dizia assim, proibida entrada. Dizer proibida entrada para uma criança é a mesma coisa que dizer pode entrar. A criança entrou. E quando a criança entrou no palco, apagaram-se as luzes, deu o sinal que deveria entrar o grande artista. Ela entrou no palco e quando abriram-se as cortinas, a mãe ficou apavorada. Por quê? Porque lá estava o seu filho, sentado ao piano, e completamente distraído, absorto naquela experiência ingênua, com um dedinho só, começou a tocar um cai-cai balão. Cai-cai balão, cai-cai balão, aqui na minha mão. O público ensaiou um riso, mas naquele instante, por trás dele, sem que ele visse, adentrou-se o grande maestro, o maestro Paderewski, um dos maiores pianistas do nosso século passado. E ele, vendo que o público estava por chamar a atenção daquela criança que tocava aquele cai-cai balão tão simplesmente, ele fez um sinal para que o público se calasse. E chegando ao ouvido daquela criança, de forma que ela não se assustasse, lhe disse ao ouvido, não para, continua tocando. A criança viu e continuou tocando o cai-cai balão. O maestro colocou a sua mão esquerda por fora e começou a fazer a base do cai-cai balão. Com a mão direita, começou a fazer um solo extra. E aquele cai-cai balão, que era uma sinfonia de uma nota só, se transformou numa grande obra de beleza indescritível. Todos nós nascemos no mundo para tocar o nosso cai-cai balão. Nós não precisamos ser maestros. Nós não precisamos executar grandes peças. Nós não precisamos fazer grandes coisas. Nós não precisamos ser grandes trabalhadores. Nós precisamos tocar o nosso cai-cai balão. Porque se nós estivermos fazendo o nosso pouco bem feito, um grande maestro,
abrirá os braços por sobre nós e fará com que a nossa música seja muito maior do que a música que nós temos para oferecer. Já não serei vós, serei eu através de vós. Mas para isso, não para. Continua tocando o teu caicai balão. Não é preciso ser um grande orador, não é preciso ser uma pessoa famosa, um grande médium. Pode ser um trabalhador espírita na biblioteca, na portaria, fazendo uma coisa simples. O grande maestro abrirá os seus braços e fará com que aquela música se transforme numa sintonia. Mas para isso, não para. Continua tocando. Porque quantas vezes a gente olha para a gente mesmo e diz assim, mas é tão pouco, o que eu faço? Que diferença vai fazer isso? Mas a gente não sabe com quem que a gente está falando. Quem será que eu estou alcançando agora em algum lugar do mundo, em algum lugar do país, que pode estar nesse momento se perguntando, o que eu tenho para aprender hoje? E talvez a resposta seja essa. Não para, continua tocando. A pergunta é essa: valerá mesmo a pena nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes? Vale ou não vale? Quem vai responder é o nosso guia e modelo. A obra Boa Nova, do benfeitor Humberto de Campos, pelo querido Chico, que o nosso querido Haroldo não dorme com ela, inclusive, não abandona ela de jeito nenhum. Diz para nós, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Meus irmãos queridos, no momento em que Simão o Cirineu colocou o ombro debaixo da cruz do Cristo, que possivelmente Jesus não conseguiria chegar com aqueles 70 quilos até o seu objetivo. O centurião viu isso, escalou ele no meio da multidão, ele estava ali assistindo, ele não foi um espírito voluntário, mas ele foi escalado. Mas no momento em que ele coloca o ombro debaixo da cruz de Jesus e ajuda o Cristo a chegar até o local da crucificação, Jesus dirige a ele um olhar de profunda gratidão. Eu digo, que inveja, meu Deus do céu, né? Onde estará hoje o nosso querido Simão Cirineu? Altas esferas, sem sombra de dúvida. Porque a partir daquele momento, daquele olhar, houve uma transformação radical na vida daquela criatura. E que nos permita, Deus também, ao ver o sofrimento do outro, que colocarmos o ombro debaixo da cruz de quem quer que seja, isso também aconteça com a nossa vida. Do fundo do nosso coração, a nossa imensa gratidão. Muito obrigado.